Então, no capítulo 1 do livro Somos Todos Teólogos do Sproul, ele começa fazendo uma diferenciação entre teologia e religião. Ele propõe a religião da linha de raciocínio do Santo Agostinho. Para ele, religião é uma tentativa do homem se religar a Deus. E teologia é, de fato, Deus estudando a revelação de Deus para os homens. Então, Sproul traz a ideia de que há uma divisão entre teologia e religião, que teologia, estudar teologia seria estudar os materiais que Deus, pelos quais Deus se revelou, por exemplo, a Bíblia. Então estudaria diretamente a revelação divina. E estudar religião para Sproul seria estudar as construções humanas para tentar chegar a Deus. Eu concordo também, a partir desse ponto de vista, eu acho legal, eu acho válido, mas eu também queria propor que religião não é só isso. Religião, na verdade, é uma coisa muito difícil de definir. Religião, a gente pode pensar a religião, por exemplo, como uma prática da espiritualidade. A religião como uma prática da experiência mística de fé. Você teve uma experiência mística, ou seja, na subjetividade com o Senhor Jesus, e aí em comunidade você constrói práticas para adorarem juntos. Isso também é religião, por exemplo, na capela. Suponho que todos nós tivemos uma experiência de fé com o Senhor Jesus. E aí, a partir da experiência de fé que nós tivemos com o Senhor Jesus, nós instituímos algumas práticas para que a gente pudesse adorar junto. Tem horário, tem local, tem liturgia, tem ordem. Podemos chamar isso de religião também. E nesse sentido, religião seria uma decorrência da teologia. Como assim? Tem uma ideia de Deus, a partir dessa ideia de que eu tenho de Deus, a gente produz práticas comunitárias, por exemplo. Então a gente pode entender religião de diversos modos. Não é só o religar. Tem várias maneiras de a gente olhar para a religião. Só que, voltando à ideia da teologia, que é a ideia desse capítulo, a gente pode pensar que se há possibilidade de se fazer teologia é porque Deus se revelou. Porque nós estamos falando de um ser que não é maior do que nós, é infinitamente maior do que nós. E se é infinitamente maior do que nós, é completamente impossível de que a gente o alcance pela nossa lógica, pela nossa mente. Então, se Deus não se revelar, nós não poderíamos saber nada dele. E crendo nós que Deus se revelou, nós da fé cristã acreditamos que Deus se revelou, quis se mostrar. O que se achegar a essa revelação deveria causar em nós? Muitas vezes a gente pode pensar que estudar teologia seria para aumentar o nosso intelecto, mas na verdade a gente vê que no Novo Testamento, pelo menos, estudar teologia no sentido de se aprofundar naquilo que se pode ser sabido de Deus, não é para apenas aumentar nossa capacidade intelectual de coordenar um conteúdo, mas na verdade isso deve gerar prática em nós. Para ser muito mais prático, por exemplo, vamos estudar a imutabilidade de Deus. Isso não é para que eu saiba o conteúdo e passe para outras pessoas, para que eu vá fazendo prosélitos. Recebo um conteúdo, passo um conteúdo, recebo um conteúdo, passo um conteúdo. Não. Se a gente for estudar a imutabilidade de Deus, é para que isso gere fé em nós, é para que isso gere certeza em nós, é para que a gente confie mais em Deus. Sabendo que Ele é imutável, isso nos dá uma intrepidez enorme. Ou seja, se é chegar a Deus para estudar a revelação divina, tem que produzir frutos de fé na gente, e não só uma capacidade intelectual acerca de algum conteúdo. E é exatamente isso que o escritor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 5, no versículo 13. Ele diz assim, ele estava falando que o pessoal já deveria ser mestre pelo tempo decorrido. Poxa, nós então que passou 2000 anos era para a gente estar muito avançado, mas não tem nem tempo para entrar nesse detalhe. Ele fala que o pessoal já deveria ser mestre, mas o pessoal ainda tem necessidade de receber o leitinho ainda, porque eles não conseguem mastigar o alimento, não conseguem absorver de Deus, não progrediram na fé. E ele diz assim, versículo 13 do capítulo 5 de Hebreus: Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aí que está o segredo, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a ideia de degustar Deus, essa que é a ideia de conhecer a Deus, é degustar, se achegar à revelação divina e estudar e orar e se colocar em prontidão para obedecer, é justamente para que isso se transforme em fé, para que isso se transforme em prática, para que gere frutos. É pela prática, não é para que o nosso conhecimento aumente só, mas é para que a nossa vida de fé ganhe mais concreções, ganhe mais certeza, para que a gente confie mais no Senhor. Tem que gerar fruto em nós, não é só o conhecimento. Essa é a ideia de mestre aqui desse texto de Hebreus, aquele que experimenta Deus e pela prática demonstra que aprendeu de fato. E aí Sproul vai falando de uma teologia sistemática. Ele diz que para fazer teologia sistemática é necessário que se creia que a Bíblia é palavra de Deus. Ele fala para fazer teologia sistemática, ou seja, colocar uma ordem na Bíblia de ensino, fazer com que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tudo faça sentido. É necessário que se creia que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Aí eu já discordo de Sproul, e com isso eu falo do prólogo do Evangelho de João, no qual diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Por meio dela foi feito tudo, nada sem ela teria sido feito. E lá no versículo 14 desse mesmo capítulo diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a palavra não é a Bíblia, a palavra de Deus é o próprio Jesus. E aí você pode me perguntar, a palavra de Deus é Jesus e não a Bíblia? Isso significa que a Bíblia, sobretudo que está antes de Jesus, está desqualificado? Significa que não serve para nada? De modo algum. A gente pode ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16. Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E de modo semelhante, em Romanos capítulo 15, no verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo dá a ideia de que tudo que está na Escritura pode ser bem utilizado. Pode ser. E a pergunta que a gente tem que fazer é: como utilizar bem, então, Paulo? Assim que a gente poderia perguntar: como que a gente pode utilizar bem as Escrituras? É só pegar aqui um texto em qualquer lugar aqui, abrir aqui 2 Crônicas, vou ler aqui, vejo o versículo tal, vou aplicar do jeito que está escrito aqui na minha vida. É assim? Qual é a aplicabilidade? Qual é a forma que a gente pode olhar para a Escritura? Eu posso pegar ela em qualquer ponto e querer aplicar do jeito que está escrito ali? Resposta óbvia: não. Por que não? Porque tem uma razão de ser para aquilo estar ali. A gente tem que entender a razão de ser do Antigo Testamento, por exemplo. Como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 28, ele fala da razão de ser. Ele diz assim, a partir do versículo 23: mas antes que viesse a fé aqui em Jesus Cristo, estávamos sobre a tutela da lei. Lei aqui, Torá, Pentateuco, Antigo Testamento. E nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de babá, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a babá. Ou seja, tem uma ideia de progressividade da revelação. Aquilo era provisório.
Então não é só pegar e aplicar. Se você pegar e aplicar, você vai estar vivendo de algo provisório, sendo que você já tem a revelação toda. Não vai fazer sentido nenhum. Aquilo que aconteceu antes de Cristo era provisório para que se chegasse Cristo. E se era provisório, em tendo chegado o que é o original, que é Jesus, aquilo que era provisório perdeu a utilidade. Eu não estou inventando isso. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz assim: se, portanto, a perfeição, a palavra de Deus, a completude divina, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. E aí, no mesmo capítulo, versículo 18, diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E aí, passando um capítulo para frente, Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz assim: quando ele diz nova, falando da nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então aqui a gente tem uma ideia perfeita de que nós temos uma revelação progressiva. Teve aplicabilidade, foi palavra de Deus naquele tempo para aquele povo. Mas era algo provisório. Agora a gente tem a aliança eterna, que é Cristo Jesus. Esse que é o ponto. Que Deus falou de fato. Foi palavra de Deus naquele tempo. Foi. Eu não estou negando, mas foi. Agora, no nosso tempo, ele fala por meio de Jesus. Eu também não estou inventando, está em Hebreus capítulo 1, no verso de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então teve uma aplicabilidade, mas passou o status de palavra de Deus, passou para o Antigo Testamento. Passou. No sentido de que a palavra de Deus é o Cristo. E aí você pode me perguntar: então o Antigo Testamento serve para nada? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que não serve para nada. Eu estou querendo dizer é que a palavra definitiva é Jesus e a revelação é progressiva. Então aquele momento foi necessário ter aquela revelação. Mas nós temos a revelação completa. Bruno, mas o que a gente vai fazer então? Tem como a gente aprender alguma coisa de algo que já foi revogado, que já foi deixado para trás? Tem sim. E como então? A gente aprende com Paulo também. A gente vai voltar no mesmo texto que a gente já leu, Romanos capítulo 15, só que agora a gente vai ler desde o verso 1 até o 4. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Paulo fez assim aqui?
Paulo pegou uma escritura antiga, um texto do Antigo Testamento, viu que Cristo encarnou aquele ensinamento e disse: olha, gente, está escrito, Cristo encarnou, então façam também. Então tem validade ainda. É isso que Paulo fez aqui. Se a gente for olhar o texto, é isso. Ele falou: olha o que está escrito. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Está escrito no Antigo Testamento. Gente, observe Cristo. Cristo fez isso. Cristo cumpriu isso aqui. Cristo não quis se agradar a si mesmo, mas ele se entregou. Está escrito no Antigo Testamento. Cristo cumpriu, então façam também. É a partir de Cristo que eu valido o que está valendo ainda ou o que não está valendo. Quando a gente ouve dizer Jesus é a chave hermenêutica, principalmente porque é da boca do Caio que a gente ouve isso, normalmente a igreja evangélica tem ojeriza ele e aí fica toda tapando os ouvidos e não ouve o óbvio que o Paulo está fazendo aqui. Paulo está aplicando um texto do Antigo Testamento. Passou pelo filtro de Jesus? Passou. Jesus fez isso também. Então façam. Paulo acabou de usar Jesus como chave hermenêutica. E aí a gente vê hoje galera falando que precisa de uma chave maior. Cristo não tratou de todos os assuntos. A gente precisa de algo mais amplo. Pô, precisa de algo mais amplo? Então vamos lá, vamos ler Colossenses capítulo 2, verso de 6 a 10. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então cabe Deus em Jesus, mas não cabe a interpretação da Bíblia. A plenitude divina está em Cristo, mas a gente precisa de uma chave maior. Ele não basta. Não dá para olhar para a vida através dele. A gente precisa de outras chaves hermenêuticas. Para mim não faz sentido. Para mim, a única forma de produzir teologia, no sentido de que se achegar à revelação divina que nós temos nas Escrituras, para que isso se torne concretizado em nós, é se a gente fizer isso a partir da ótica de Jesus. Aprender como que Jesus lidou, como que Jesus viveu, como que Jesus tratou, e a partir disso a gente valida o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia. Foi assim que Paulo fez. Foi assim que os apóstolos fizeram. Se a gente for ver no Novo Testamento, às vezes que o velho foi citado, ou foi aplicando Jesus como chave hermenêutica, o que Paulo fez aqui. Se Jesus fez, então ainda está valendo. Ou é para falar do próprio Jesus como profecia, ou é para falar que já foi deixado para trás, como Hebreus fala várias vezes. Então, de fato, para os apóstolos, Jesus é chave hermenêutica. Quando a gente ouve isso do Caio, a igreja evangélica treme, fica raivosa, porque tem trauma com o cara e deixa de apreender o conteúdo. É isso que os apóstolos fazem, é isso que o Paulo fez. É isso que todos eles fizeram. É isso que a gente encontra nas Escrituras. No Novo Testamento. Eles aplicando o antigo a Jesus. Tudo. E aquilo que passa pelo filtro de Jesus permanece. O que não passa é deixado de lado. Porque o Senhor é Jesus. Era para ser algo óbvio. Mas a gente transformou isso querendo que tivesse chaves maiores para entender a Bíblia, para se produzir teologia. Mas o Paulo diz: não se deixem cair em vãs sutilezas, em raciocínios filosóficos elaborados e não segundo Cristo. É só Ele, é só Ele. Nele, no qual temos todos os tesouros da sabedoria, como diz Colossenses. Então, o primeiro capítulo do livro eu queria falar exatamente isso. É a partir de Jesus, na minha humilde opinião, que a gente produz teologia. A partir dele, o que é semelhante a ele fica. O que não é parecido com ele sai. Porque o nosso Senhor é ele. Não é Davi, não é Moisés, não é Sansão.
é Jesus. Então, para mim, solos Cristo já basta para a produção da teologia e tudo mais